Olá! Foi Lia. rápido hoje. Sim, Foi papum, já tô começando a ficar craque nessa coisa. que bom. Eu às vezes me atrapalho com o Instagram. Nem É, sempre eu eu entendo não bem onde gosto quando eles clicar. atualizam. Quando eles atualizam o sistema, eu fico bem atacada, porque daí me atrapalha totalmente. É, eu também. Como Também. tu estás, Não é muito Estevam? fácil. Eu tô tranquilo, eu tô bem. Olá, E você, tudo Lia? certo. A gente vai vivendo nessa condição, né, Estevão? Praticamente um dia de cada vez, porque são condições muito estranhas, né? São condições muito novas, é quase. Às vezes eu me confundo, eu acho que eu estou num confinamento perpétuo, É, né? é verdade, é verdade. E a vida segue, né? Ainda hoje de manhã eu estava lendo sobre o falecimento do Caligares e a esposa dele fez uma, enfim, escreveu umas linhas na Folha de São Paulo falando sobre isso, né? Uhum, uhum. E ela disse que lembrou muito dos diálogos que eles fizeram muitas vezes, né? Então, eles tinham uma brincadeira, onde é que tu estava antes de eu te conhecer? Porque eu queria muito ter te conhecido e estado contigo antes. Então, tinha essas brincadeiras muito estimulantes na vida de um casal, né? Sim, que E, bonito, que bonito. e aí ela falou de uma série de movimentos assim que eles costumavam fazer. E aí, por fim, ela narra que num determinado momento, numa noite, ela olha para ele e diz para ele: "O que será de mim sem você?" Que era o movimento que eles faziam permanentemente nessas brincadeiras, né? Onde tu Bah, estavas antes de eu te conhecer, o que seria de mim se tu não estivesse comigo, né? E sim. aí ela pergunta para ele: o que será de mim sem você? E diz que ele abriu os olhos e disse para ela: aquilo que tu quiser. Ah, que bonito, que bonito. Porque no fim das contas, né, a gente leva e conduz a nossa vida para onde a gente quiser. Quando a gente tem autonomia da emoção, autonomia do pensamento, autonomia financeira, autonomia que nos faz ser adultos, né? Isso Sim, nos leva para onde a gente quiser. E me tocou muito essa pequena história que eu li hoje de manhã, porque eu nada que ver com a fenomenologia, né? Mas só a título assim de abertura, eu me sinto tão feliz de ter uma relação na minha casa que eu me sinta tão bem, sabe? Em que eu possa dividir com meu marido assim tantos assuntos, tantas conversas, tantas curiosidades, passeios, vinhos, gastronomia, direito, novidades, ciência, e eu acho que isso estimula tanto a gente poder trocar, né, é Estevão? verdade, é verdade, é verdade. E isso me trouxe essa sensação assim de que, embora esteja tudo muito complexo, eu acho que existe essa frestinha, né? Esse lugar para a gente se sentir bem e se sentir feliz. E tudo isso também para te dizer que eu quero te receber com muito, seja muito bem-vindo nessa nossa live hoje, porque também é Obrigado. muito bom para mim poder te ter aqui, que eu me sinto Sim. super à vontade, parece que eu estou sentada aqui na sala, né? Conversando contigo num domingo de tarde, né? Ah, isso é Tomando uma bom, isso é tacinha bom. de vinho, comendo um sorvetinho, as crianças Com os correndo ao netinhos, com os redor, netinhos. gritando, né? Sim.
pelo menos nossos a gente filhotes. pode proporcionar para nós mesmos essa sensação de aconchego, né? É Que é o verdade, é mais verdade. importante para a gente se sentir forte, com a imunidade em alta, digamos assim, né? Sim, Essas são as maiores condições. é verdade, é verdade. E, E hoje teve mais um falecimento também, né? Hoje morreu o príncipe Philip, da coroa britânica, né? 99 anos. É, 70 e tantos anos de casamento, né? Talvez um dia a gente pudesse fazer uma live sobre os relacionamentos, né? sim, O que faz com que duas pessoas consigam ficar juntas 70 e tantos? Porque a gente sabe que, por exemplo, nós temos nossos amigos, né, Estevão? Nós temos nossos vizinhos e tal, e a vida é muito dinâmica. Agora eu estou fazendo isso, antes disso eu era servidora pública, e a gente tem todo esse movimento na nossa vida. E tudo isso nos leva para lugares diferentes e às vezes as pessoas não nos acompanham, né? é verdade, é verdade. Então a gente tem encontros e depois tem desencontros e Não, outros movimentos mais. sim, Mas um casamento, eu não sei se é porque eu tenho uma educação assim de base um pouco católica, mas tem aquela conotação de ser uma coisa muito longa, sabe? Que a gente tem que fazer de tudo para as duas pecinhas do Lego dar certo, né? Ok, sim, mas qual que é a dinâmica, né? Que a gente entra ali para a gente conseguir. Eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente ter essa lucidez sobre si mesmo, né? sim. E eu diria que essa lucidez também passa por aquilo que você falou no começo ali. A sensação de você ser autônomo, você ser livre, de você ter as coisinhas que você tem e dar valor a elas, né? Porque se você não tem muito isso, você começa a fazer algumas projeções, né? Pô, o cara tem que ser aquilo que eu quero que ele seja. Eu tenho Puxa, que me render ao que ele quer que eu seja, né? Ou ela, né? uhum. E aí você começa a não saber bem qual é o teu limite também para o outro poder participar da tua vida sem te machucar, né? E para isso acontecer, a gente tem que se sentir com liberdade, com autonomia, né? Se conhecer melhor, né? Para poder fazer um relacionamento poder durar tanto, né? Pô, eu gosto disso, você compartilha comigo disso? Compartilho. Não, prefiro ficar mais quieto, eu respeito quando você fica quieto, né? É Uhum. bom, né? E acho que isso é uma coisa muito importante e isso demora um pouco, porque isso exige da gente ter maturidade, né? Maturidade. Então, às vezes a gente casa com uma pessoa, não dá muito certo, por falta de maturidade, né? E não que seja um erro teu, um erro da outra pessoa, não. Exato. Nós somos imaturos, né? Uhum. A pessoa está imatura, não sabe conviver, eu também não sei. Bom, não sei nem ficar comigo, como é que eu vou ficar com outro? Né? Então aí dá errado, né? E Então, às vezes, né, Estevão, eu também tenho essa experiência na minha vida, porque eu tô no meu terceiro casamento, e às vezes a gente se encolhe para caber num lugar, né? A gente manca um pouco para ir para ficar nesse lugar. Às vezes a gente fica tão torto que quando a gente vê, diz, mas quem que é essa pessoa no espelho? Eu já não sei mais quem ela é. é verdade, é verdade. Ou poder olhar no espelho e poder, uau, que pessoa é essa que está aqui, né? Pessoa diferente. Todo dia, mas você nunca olhou no espelho. Pô, agora brilhou de novo. Ah, brilhou o olhar, olha só. Vou conversar com você aí no espelho, né? E é um pouquinho disso que me remete à fenomenologia, né, Estevão? Esse olhar, Sim, para mim, pelo menos, é esse reflexo de mim mesmo. Quem
realmente eu sou na minha intimidade, né? Que nem sempre fica claro até para mim, né? Uhum, Às verdade. vezes eu acho que eu gosto de bolo de chocolate, mas eu acho que eu comecei a gostar dele porque a Cacá gostava dele. Então eu comecei a gostar do tal do bolo de chocolate. Mas na verdade eu não gosto de bolo de Sim. chocolate. Então, a gente seguindo no nosso movimento aqui da fenomenologia, eu acho que a gente podia fazer esse pontinho com a fenomenologia num ambiente mais moderno, porque tu deu mais um histórico, Uhum. tu fez uma entrada mais até na parte da filosofia, né? E como que isso então veio chegando até nós? Pois é, isso é uma coisa muito legal, né? Isso foi chegando até nós, no nosso dia a dia, é uma pergunta, né? Eu não sei se chegou mesmo, né? Porque a gente ainda tem... Eu sou da psicologia, por exemplo. Mesmo na psicologia tem muita resistência à fenomenologia. Como? Que absurdo! Mas é. Por quê? Porque as pessoas não conseguem ver que esse primeiro movimento é de acolher o que você tem, né? Acolher o que é isso, olhar no espelho, né? Ah, tá ali, tá me olhando. Tem um livro da Clarice Lispector muito legal chamado A Paixão Segundo GH, né? Não sei se você já leu, mas é um Não. livrinho muito legal e fica a dica aí da leitura de você desse livrinho, é um romance, uma historinha dela que ela contou, que é lindo, é brilhante e é um pouco isso, né? É uma viagem para dentro de si mesmo. Você vai ter que fazer essa viagem, né? Mas para fazer essa viagem, você vai ter que saber que é um caminho muito muito tortuoso, difícil, você não sabe, né? Talvez com outra pessoa te ajude ali, te dê uma dica, né? Te aconselhe, né? O counseling, o aconselhamento é uma coisa importante. A gente fala pouco às vezes, né? Parece que o psicólogo ele tem que tratar patologia. Não, mas e um bom conselho, né? O psicólogo está ali para dar um bom conselho. Isso não precisa ser um psicólogo, mas qualquer pessoa pode sentir você e te ajudar a, a te mostrar o que você não está vendo sobre você. Bah, Uhum. eu não estava, né? Não estava vendo isso. Isso estava difícil de ver. Isso me machuca. Isso me dá medo, né? Então, e essa situação que a gente está passando agora está gerando muita insegurança nas pessoas, né? Porque a gente não sabe muito bem o dia do amanhã, né? Tá tudo tão, né, Seguro, caótico, tudo mudando certo. tanto, né? Acho que isso também nos coloca de um jeito mais frágeis diante de coisas que a gente entendia como certezas, né? E então talvez a fenomenologia precise ainda, a gente precise ainda dar mais lugar para ela dentro da gente, porque a nossa tendência é responder de imediato, né? Você me diz uma coisa, eu sou reativo. Ao que você me diz, eu Uhum. tenho que responder, Uhum. né? Então, muitos pacientes meus, por exemplo, têm essa tendência, né? Eles não sentem o que está acontecendo, eles só respondem, né? Porque talvez nem entendam bem o que é isso, não sentem bem, então eles respondem, né? Até com alunos, eu tive uma turma que eu dei aula uma vez e eu fiquei muito impressionado como eles queriam conceitos prontos, queriam tudo mastigado, tudo dado já. Não, pessoal, estou começando do zero com vocês. Parte dos pressupostos que tanto vocês quanto eu não conhecemos tudo sobre isso aqui. A gente está explorando inicialmente, né? Para depois a gente poder falar de alguns conceitos, né? Mas se eu der o conceito para vocês, não vai fazer sentido nenhum, né? Então a fenomenologia também tem essa relação com o conhecimento, né? O conceito só vai vir depois que a gente olhar as coisas e encontrar o que as diferencia e o que as aproxima, né? O que é igual em todas essas coisas? O que é próximo? E o que Uhum. é bem diferente, Isso, né? eu chamo isso né? de régua, né? É a régua.
o que está bem aqui, o que está bem ali, nesse intervalo. Exatamente. E o que está bem a gente não mexe, né? Se está bem mesmo, né? E o que está mal a gente ajuda um pouquinho. Mas se eu botar o dedo na ferida direto, machuca muito. A pessoa vai retrair, tem uma retração. Então eu preciso ajudar a pessoa a perder um pouco o medo daquilo, né? Ela poder sentir que ela é capaz de lidar de algum jeito. Falando, talvez, né? Como é que é esse medo? Me explica. Ah, não sei te dizer. Estou angustiado. Tá doendo, né? E deixar um tempo isso aí. Você não sabe? Não sei, né? Lá pelas tantas, ele vai falar que teve uma briga com a esposa, né? Brigou com a esposa, né? Será que você não está... Rejeição? Pode ser uma rejeição. Investiga, pergunta, né? A resposta é prata, a pergunta é ouro. A gente tem que aprender a perguntar, né? Por quê? Porque isso faz com que a gente se aproxime da pessoa. A pessoa vai vendo que a gente não está ali para bagunçar ou criticar, né? Mas que a gente está ali para tirar, aí aos pouquinhos, tirando o medo. Começa a falar, começa a ver que não é tudo, que não é um castelo gigantesco, né, para subir, uma coisa mais palatável, né, na medida da pessoa mesmo sobre aquele assunto, né. E eu acho que isso é algo que começou, e olha que interessante, quando você perguntou como é que é o começo disso, né, como é que isso se modernizou, foi quando as pessoas começaram a sentir muita necessidade, isso foi no mundo todo, né? Isso não foi só aqui no Brasil, ou só nos Estados Unidos, na Europa, não, foi o mundo todo. Começou a sentir necessidade de perguntar, de pedir ajuda para um psiquiatra, para um psicólogo, para um counseling. Nos Estados Unidos teve muito forte a profissão do conselheiro, né? O counseling, né? Que não era um psicólogo, nem um psiquiatra, mas era um cara, uma pessoa que te ajudava de um jeito mais... fazia uma facilitação, era um facilitador, né? Então o mundo todo, mais ou menos, começou a sentir necessidade de se olhar, se investigar, né? As pessoas todas começaram, olha só, que interessante, né? Não tinha visto isso em mim, não sabia que eu podia resolver esse problema, né? E aí você começa a ver o que lá, principalmente na década de 50 e 60, né, que está o mundo todo mesmo tentando as pessoas começam a descobrir que podem falar de si, não é tabu, não é errado, né, que falar de si é ajudar a dar um nome novo para uma coisa que a pessoa pode estar e não sabe que está, né. Então isso também tem um papel educador também aí. A gente educa os sentidos, né? Você sai mais enriquecido após uma conversa que você está envolvido nela, né? E eu acho que isso é algo que começou realmente a ser mais, como posso dizer, mais divulgado, né? A possibilidade das pessoas poderem falar mais de si. Né? Mas é nesse momento que a fenomenologia entra para esse processo das trocas? Sim. Eu diria que é nos anos 50 e 60. Né? Por quê? Porque, como a gente viu, a fenomenologia era uma coisa muito filosófica, né? Muito filosófica. Né? E quando eles começam a olhar, né, principalmente aqueles que a gente chama de os hereges, né, os que se desviam dos grandes líderes ali, começam a pensar, não, mas isso aqui eu vejo de outro jeito, né? Vamos tentar usar outras expressões, né? Bom, eu sinto mais do que penso, eu acho que eu me dou melhor com uma coisa mais sensitiva do que uma coisa racional, e aí você começa a ver isso, né? Isso não foi só, novamente eu repito, não foi só na psicologia, né? Isso se deu nas artes. As artes começam a ficar mais abertas a você perceber como você percebe.
e não como tem de ser a obra, né? Então, o ser humano começa a abrir uma fronteira muito nova com a fenomenologia no mundo da vida, né? Porque as pessoas, né, a minha percepção tem um valor, né? O jeito que eu vejo a minha vida tem um valor e é só seu. Vou trazer um comentário breve de uma paciente que eu atendi, que ela tinha medo de fazer terapia no início, muito medo, e ela, depois de um certo tempo, ela me contou por que ela tinha medo, né? Estevam, quando eu vim para cá falar com você, eu tinha medo de que você ia me adaptar ao mundo. Quando eu saí daqui... Nossa, é como se fosse o molde, né? Tu tinha um molde, aí encaixava ela ali no molde. Nossa Senhora. Eu tinha medo que você fosse me adaptar ao mundo. E agora eu vejo que eu tenho uma coisa dentro de mim que eu sinto, que eu conheço e que é inadaptável. Quer dizer, ela não conhecia, passou a ter contato, passou a respeitar. Isso a gente também pode chamar de integridade. Ela se tornou íntegra no processo, né? Então isso também é muito fenomenológico, porque a fenomenologia quer que você se aproxime da essência da coisa, né? Na busca da essência, nós vamos ter muitos conflitos. É um barquinho que está indo para um mar tempestuoso, né? Muito tempestuoso. Por quê? Porque você vai encontrar o que não é seu nessa história, o que botaram em você. Muito! Né? Muito. 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 Deixa eu ligar a luzinha aqui, porque está muito escuro. Eu acho que fica ruim do pessoal ver. Só um pouquinho. Essa caminhada. Pronto, pessoal. Desculpe aí a saída. Agora temos mais luz. Essa caminhada é uma caminhada que ela nos leva para essas experiências, né? De nós encontrarmos muita coisa de muita gente até nos encontrarmos realmente. Então a gente fica trocando o sabor do bolo. Eu gosto de bolo de chocolate, gosto de bolo de coco, gosto de um monte de coisa, mas na verdade nada disso sou eu. Até que eu consiga vislumbrar, né, exatamente quem eu sou. Sim. Até que você consiga criar um método seu de enxergar o mundo. Entende? Você poder olhar para uma coisa e poder se comunicar com ela como você é. E não com a expectativa dos outros ou como te disseram que tem que ser. Né? Que é o problema do dicionário. Se eu te perguntar o que é amor para você, amor é um sentimento que a gente tem para uma pessoa, sim. Mas isso é uma palavra, isso é um jeito de responder dicionarizado ou enciclopédico, né? Mas e o amor para você, né? Será que você está tão, será que é assim mesmo como você está me falando, né? Será que você não está imaginando que é assim, né? Você está sentindo que é isso mesmo? Porque quando escutando falar, né? Escutando falar, não sou bem isso, sou uma outra coisa. Eu posso falar o que eu estou sentindo também. Isso também foi uma virada fenomenológica bem importante, né? O terapeuta falar o que ele sente para outra pessoa, por exemplo, né? Para dar um feedback para a pessoa que ela não tem, né? Ver o terapeuta tendo alguma reação emocional é muito importante. O cara está vivo, ele está expressando uma reação que o outro não tem, né? O cara está contando história que, o cara apanhou na infância, né? Foi violentado. Ele não consegue chorar. Mas a história dele, contada por ele, me faz chorar.
um pouco esse choro é o choro que ele não conseguiu chorar. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Né? Eu chorei porque ele não conseguia chorar da história que ele estava contando. É uma história terrível. E dizia disso, de abandono, de violência. Né? Você entende? Então é esse comprometimento que eu acho que a fenomenologia, na prática, né, ela vai mostrar para a gente. Né? Que nós estamos implicados de uma forma muito muito face to face, né? Rosto a rosto, né? E, e aí aí que se torna realmente um compromisso, né? Um compromisso forte. E aí isso tudo, Estevão, me traz essa ideia do quanto é importante que a gente tenha uma clareza não só sobre os nossos próprios conceitos, mas uma clareza sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções. Porque na medida em que eu espelho um reflexo emocional, um reflexo que me faz chorar, que me faz sentir uma série de movimentos internos com a narrativa do outro, eu também me torno, e aí esse face-to-face é perfeito, me parece que não teria outra palavra mesmo, eu me torno tão humano quanto, né? Embora ele me conte a história sem chorar, eu sinto a dor do que ele sentiu. E isso me faz chorar. Sim. Você se humanizou no processo também. É, Você entende? exato. Exatamente. Então há um mito aí, por exemplo, de quem escuta ou quem está na posição de terapeuta ou conselheiro, né? Sabe tudo. Quando a relação não é de saber, né? Primeiro, é essa relação de conhecimento mais, plus, né? Conhecimento a menos. Essa é a primeira que se estabelece. E num outro lugar, eu sei, não só pelo conhecimento, mas eu sei o que tu deve sentir, o que tu deve. Não sei. Eu só sei o que eu sinto. E posso te perguntar se tu consegue me descrever o que tu sente. Sim. Sim. Né? Porque para nós fazermos esse movimento, nós precisamos de dois humanos, né? Dois humanizados, dois iguais, dois face-to-face para fazer. Porque se eu faço isso com a parede, não acontece nada. Ou com uma pessoa congelada, né? Daí não acontece nada. Lógico que existe uma expectativa de que a pessoa que está ali na minha frente, ela vai aprender alguma coisa sobre ela que ela não consegue ver sozinha. É óbvio que existe essa expectativa nela. E é bom que eu entregue alguma coisa, né, para ela ao final de 50 minutos de trabalho, né? Vamos lá, o relógio está tocando. É bom que eu entregue por uma necessidade de aprendizado mesmo sobre si, que essa pessoa está me pedindo. Então, ficar em silêncio, só escutando, também não ajuda. A gente tem que saber um momento adequado de mostrar o que está acontecendo ali. Fazer a intervenção, né? De fazer a intervenção para sentir, para mostrar que eu estou vivo também. Eu posso não estar entendendo tudo, com certeza, de uma história longa, né? A pessoa que chega meio ansiosa, falando muito, bom, não entendo tudo, mas certamente eu estou junto com você nessa história. Não estou longe, posso não entender tudo, mas... Né? Bom, não entendi, eu posso perguntar. Olha, não estou entendendo bem, você estava com quem? Ah, foi com a tua mulher ou com a tua amante? Ou foi, né? Vamos esclarecer aqui, como é que é? Sim. Foi com a tua esposa ou com a tua mãe?
Não, e às vezes são histórias que, né, vão se enredando, né? Então, perguntar é sinal de inteligência. Ó, não estou entendendo, né? Como é que a gente pode conversar, né? E tu sabe, Estevão, que isso me leva a uma questão assim muito, muito peculiar. Nesse movimento, nessa terapia que eu me aprofundei, enfim, estou dedicada a corpo e alma e mais Sim. os cabelos brancos, a gente, a gente utiliza a fenomenologia como modus operandi permanente. Não se faz nada sem ter. Tanto é que é preconizado que nós recebamos a pessoa no ambiente, né? E que a gente não crie o diálogo inicial, né? Considerando que nesse diálogo inicial ela estaria me dando uma versão daquilo que ela imagina que possa estar ocorrendo com ela, e eu vou interpretar com a minha própria versão, né? Sim. Então ela me diz, tipo o Robert Sésamo, ela me diz exatamente qual é a frase que resume exatamente aquilo que ela quer. E ela me diz aquela frase. Por exemplo, imaginemos assim num exemplo hipotético, metafórico muito muito singelo. Eu quero parar de roer minhas unhas, né? Então a pessoa chega para mim e tem uma frase: eu quero parar de roer minhas unhas. E a partir disso, então, a gente faz num processo na fenomenologia toda a percepção do que cada palavra que ela emitiu nessa frase queria dizer acerca dessa pessoa. Então, ela fica com pouco espaço, a pessoa que está, digamos, o consultante, né? Ela Sim. fica com pouco espaço para ela usar uma capa, né? Para ela camuflar, né? Para ela se esconder, para ela protelar alguma questão que talvez o inconsciente dela esteja levantando, né? Vamos imaginar que o inconsciente esteja colocando as palavras na boca dela. Mas eu vejo assim que às vezes não só existe essa dificuldade do terapeuta não falar nada, como às vezes também eu percebo que algumas pessoas já me comentaram isso, que elas vão olhar, terão alguém com quem elas queiram falar e elas não falam sobre o que é mais importante. Elas falam sobre, por exemplo, os meninos do jogo de futebol, as meninas sobre a liquidação da Alélie Blanc, e assim as pessoas vão. Então, é muito interessante para mim poder trocar contigo essa informação, que nesse nosso processo, assim, esse espaço não se cria ali, não tem esse espaço. E isso é uma coisa que me deixa muito, digamos assim, ativada, porque quando eu recebo a pessoa, eu sei que eu vou entrar em algum setor, em algum rincão ali, né, que ela está querendo trazer. Mas como tu perceberia, por exemplo, nessa tua condição de reflexo da pessoa que te traz esses movimentos de afastamento da dificuldade que ela quer te trazer? E tu deve ter muita experiência com isso, porque eu penso que isso é um sinal claro desse medinho, né, digamos assim, que a gente tem de enfrentar o seu lado B, o seu lado obscuro, né? Sim. Isso acho que é a coisa mais forte que tem. Raramente alguém vai dizer exatamente aquilo que está vindo ali buscar.
Muito raro. Aham. Entendeu? Se é um medo de verdade, é tão assustador, se é um medo, que a pessoa não vai nem fazer questão de trazer. Não, é muito medo, né? A gente vai ter que tratar esse medo, lidar com ele e mostrar para a pessoa, isso é um medo que você sente, né? Mas isso não é do dia para a noite. O desinteresse das pessoas, por exemplo, em poder falar, muitas vezes, né, tem uma paciente minha que ela demora para falar o que acontece na sessão. Ela vai falando de algumas outras coisas mais superficiais, sobre a semana, como é que foi, né? E lá no mais, na metade para o final, é que a gente começa a realmente falar o que está tocando, né? Uhum. Então é o tempinho dela. E isso é muito legal. Ó, o Drayton, grande Drayton, Herr Professor da PUC. Prazer em vê-lo. Isso seria, Estevão, como se Agora. fosse a Então, criação dessa rede de proteção para que a pessoa tivesse certeza de que a rede está ali. Isso. A pessoa, ela não vai querer, ela só está indo é porque ela está com alguma coisa. Agora, está com algum medo, né? Está com alguma expectativa, né? Está até com uma fantasia. Isso. Eu acho que muitas vezes as pessoas têm fantasias, muitas fantasias, né, de cura até, né? Vou ser curada. Hoje é o dia, né? Hoje vai vir a bênção, vai vir o milagre, o momento certo, vai abrir uma dimensão, um portal que vai me levar lá pro Éden, né? E não é assim. A pessoa vai ter que lidar que ela não elaborou nada, ela não criou nada, né? Ela pode não ter feito o que precisava. E mais ainda, ela pode ter feito exatamente isso, só ter fugido, né? Porque não sabe fazer. E ela está pedindo ajuda para você porque ela não sabe fazer. Sim, né? Lógico. Uhum. E ao mesmo tempo ela também te bota numa situação meio comprometedora, porque você também não sabe como ela faz, né? Você sabe que ela é assim, né? Mas se você ficar jogando isso demais na cara dela, vai ficar irritada. Ela vai se irritar, pô, não tá vendo que eu não sei fazer, né? Sim, claro. E não é porque ela faça por mal. Ela só faz assim porque ela não sabe fazer diferente. Sim, Né? essa é a fragilidade dela. Né? Essa é a fragilidade dela. Então a gente tem que tentar ajudar a pessoa. Mas você já pensou que talvez você fica muitas vezes esperando que eu te diga alguma coisa? Né? Eu noto que você às vezes está querendo uma frase muito bonita, muito pomposa, muito. Né? Eu noto que você. Né, tá. O que você está pensando? O silêncio, né? Às vezes é bom quebrar o silêncio. O que você está pensando? O que você acha? Né? Cada um é cada um, mas eu estou pensando em alguns casos que talvez, muitas vezes, aconteça essa espécie de fascínio, né? De deslumbramento, ou de magia, né? E como tu sente isso a partir dessa tua postura fenomenológica? Tu tem alguma percepção, assim, a pessoa está se afastando, está divagando, a pessoa está criando uma barreira? É possível para ti perceber esse movimento nessa hora desse ping-pong com as coisitas, né? Uhum. Quanto mais a pessoa sofreu, mais ela vai criar alguma barreira mais forte para não olhar para isso. Você entende? Uhum. Então, eu tive um paciente que... Ô, doutor, quero aqui que você me ajude a resolver meu problema de sono. Isso. Que eu não durmo bem. Isso. Né? Né? Só isso. Seco, assim. Ficamos conversando e ele foi falando, pô, ele tinha um problema no olho. O olho dele era virado
vazadinho, assim, né? Esse problema no olho aqui é porque eu não me cuidei quando eu era jovem, né? Usei muita droga e, enfim, ele falou alguma coisa sobre isso, né? E fomos conversando sobre isso. Ele tem uma... eu tenho uma dívida. Como é que é essa dívida? Eu tenho 35 mil em dívida com o banco, com o banco, uma coisa assim, agora não lembro que banco é. 35 mil em dívida, né? Tinha um restaurante, teve que fechar, né? Nunca se cuidou. Ele está querendo ser cuidado, mas ele não consegue se deixar cuidar. Também. Né? Nem cuidar a si próprio, nem se deixar cuidar. Não. Nossa. A si próprio nunca. Agora, se deixar cuidar é justamente o difícil. Porque é uma pessoa que, por ter pouco cuidado, ter sido pouco investida, né? A mãe ausente, família bagunçada, muito atrapalhada, ele se autodestruindo com droga, né? Que é um jeito de você ter uma reação, mas você não... reações emocionais acontecem quando você usa uma droga, claro, né? Muda, altera, mas não tem significado nenhum, né? É só uma reação, né? Então, por isso que eu digo, pessoal, né, muito cuidado se vocês estão esperando milagre, se vocês estão esperando uma luz que venha do céu, ou alguma coisa assim, porque vocês estão querendo se iludir, né? Vocês estão querendo comprar ouro de tolo, né? Porque vocês não estão querendo fazer o trabalho que você tem que fazer dentro de vocês, né? A verdadeira magia é essa, é com vocês, né? E aí você vai perceber, pô, esse cara tinha que ser, ele tinha que se cuidar, mas eu tô aqui para te ajudar. Como é que se diz? Eu não vou conseguir pagar a tua dívida de 35 mil no banco, mas eu posso pensar como a gente pode fazer para pagar essa dívida, né? Entende? Então, estou tentando cuidar da vida dele, pensar isso aí. O cara não dorme direito, claro, não tem como dormir, né? Não tem. Ao mesmo tempo... E essa desconexão é tão interessante, né? É como Sim. se a gente fosse um organismo acionado por uma corda, sei lá, né? Que tu pudesse dormir, acordar, ter uma saúde, tudo numa boa, e a tua vida ser totalmente desregrada, uma pessoa que ficou devendo isso, em algum momento ela percebeu que ela ia chegar nesse ponto, mas as duas coisas como se elas não se conectassem, né? Como se fossem duas situações completamente separadas. Dormir e não dormir faz parte de um mecanismo biológico que deveria estar acertado, que nem num relógio, e todas as minhas questões emocionais numa outra seara, né? Sim, de fato. E as duas coisas estão juntas, né? Só que a dificuldade de olhar para nós como um ser humano inteiro é porque ali dói muito. Ali a gente não olha mais. O que as pessoas chamam de desumanização, né, o termo que é muito usado para isso, é quando você se alienou de alguma coisa sua. Você usou uma coisa dos outros, você usou um processo automático de lidar com o problema, você não quer saber, você não sabe como lidar, então você terceirizou o problema, mandou para outro resolver, né? Eu acho que isso é um grande empecilho para começar a realmente desfazer esse mito de você, né? Para começar a poder realmente se declarar para você, né? Pô, eu realmente deu errado, né? Preciso de ajuda, né? Aqui uma pessoa aqui fez uma pergunta aqui, né, que é ali que as coisas importantes são ditas nos últimos 10 minutos. Depende muito de pessoa para pessoa, né? Vai depender sempre do que essa pessoa está querendo, de como é que ela está querendo trabalhar, o que ela quer fazer comigo, também com a minha figura, como é que ela vê a minha figura, né?
isso depende muito de pessoa para pessoa, não tem fórmula sempre nos 10 minutos finais. Não, não. Mas algumas pessoas que tendem a ter atrapalhações mais altas vão tentar falar tudo nos últimos 10 minutos, sei lá. Depende de pessoa para pessoa, não tem uma fórmula para isso, né? Mas é interessante às vezes notar isso, com a pessoa, estou vendo que você deixa o mais importante para o final, e aí não dá tempo para a gente falar, né? Então, né? Porque é uma Essa combinação que a gente pessoa, eu faz, acho que né? essa pessoa ganhou muito mingau quando era criança, Esteban. Daí foi pelas bordas, pelas bordas. Foi, foi. E nunca chega no centro do prato, no É, final das contas. é. Que é um jeito que mostra justamente a Protelar, né? dificuldade. Mostra a É, dificuldade de poder falar do que está tocando. Né? E de querer que eu ajude ela também. Porque, né, não que eu vou dar a resposta certa, mas a gente vai pensar. E no final já não dá tempo para pensar. Né? Então, a terapia, né, é uma coisinha em dose homeopática. É um tratamento homeopático. A gente vai de pouquinho em pouquinho, mas a gente sempre está subindo um degrauzinho. Né? A gente sempre está tentando acrescentar uma coisa nova. Você já percebeu? Você já viu? Quem sabe? Né? Né? E com o tempo isso vai melhorando, porque a pessoa vai confiando mais nela, né? E Junto. Né? como tu observa assim o teu trabalho, o desenvolvimento dessas tuas percepções, por exemplo, tu conhecendo um pouquinho a pessoa que está te procurando, né? Tu tem uma sessão, duas, três, chega num determinado ponto em que tu percebe assim quando ela chega que hoje nós teremos um dia de muita troca, hoje nós teremos um dia em que ela vai se encolher, eu vou ter que abrir um pouquinho esse casulo para trocar alguma coisa. Tu já Deu consegue problema aqui. tomar essa percepção assim de quando ela te procura? Já fica claro isso mais para ti? Essa percepção do outro? Eu acho que fica mais claro o que essa pessoa está procurando. Mas, Como se entende? fosse quase uma ideia sem palavras, uma É, percepção daquilo. é. Entendi. Ela está fazendo conexões que Uhum. estão me levando a pensar numa hipótese. É só uma hipótese, não é uma garantia. Mas não raras vezes essas hipóteses são confirmadas. Por quê? Porque pela experiência você já começa a ver que a pessoa está querendo ir para aquele caminho ali. Ela Aham. está indo para aquele caminho. Opa, então eu tenho que mostrar para ela isso, né? Porque ela está indo para lá e na grande maioria das vezes ela não sabe, não está se dando conta que ela está caindo naquela armadilha que ela montou, né? Porque é o que a gente faz, a gente monta armadilhas para nós mesmos, né? O E a tempo gente todo, costuma né? cair, e a gente costuma cair e repetir, e cai de novo, e cai de novo, né? Então, conforme a gente vai mostrando a armadilha, a pessoa vai criando jeitos de poder aprender a sair dela, né? Por quê? Porque ela começa a sentir, bah, mas isso me deixa muito mal. Isso me quebra quando eu faço isso, né? Uhum. Então, pessoas que têm reações emocionais muito fortes, né? Pessoa que grita com outra, por exemplo, né? Ela começa a se dar conta, ela começa a ficar com vergonha de não conseguir controlar isso, né? Vergonha mesmo, no duro dela. Então a gente vai mostrando, ela vai, para que ela comece a olhar para ela, dê um nome para isso, identifique o que é isso aí dentro dela e fique menos angustiante, né? Fique menos selvagem, né? Ela fica mais, ela começa a domar o que tem dentro dela, né? Uhum. E isso é parte desse encontro, né? É uma parte importante. Ah, a Rose entrou.
lógico, tô aqui mostrando algumas coisas que a gente costuma ver, né? Eu costumo ver muito isso, né? Porque as pessoas, a gente a gente vai se aperfeiçoando, né, na vida. Terapia, ela tem que ajudar a sua vida a acontecer. Qualquer processo, né? Acho que tem que ajudar a sua vida a acontecer. Porque se você vai estar estudando uma coisa que você não gosta, não estude. Estude outra coisa, né? Se você está fazendo um trabalho que não gosta, vamos pensar qual é o teu trabalho, qual que é o trabalho que faz você vibrar, né? Então, teve um paciente há pouco tempo atrás que eu perguntei para ele, eu acho que a gente tem que, qual é o teu sonho de vida? E ele já faz 2 encontros que ele está perturbado com essa pergunta, né? Porque ele não sabe o sonho de vida dele, né? E olha como essa pergunta é importante, o sonho, né? Um sonho, pessoal, não é um devaneio, né? Um sonho não é uma, uma babaquice, um sortilégio. Um sonho é o que vai dar gosto para você viver a sua vida. Porque não é você só sonhar, é você sonhar e vamos criar a matéria disso agora. Né? A concretização, a concretização, isso. Né? Vamos botar isso aí no mundo. Né? Realizar isso, vamos realizar. Uma pessoa realizada é uma pessoa que construiu. Né? E acho que é isso que isso é uma coisa que eu acho que é a realidade do sonho. Né? É o sonho visto sob o ponto de vista de um terapeuta. Né? Que é tentar botar isso aí no lugar. De algum jeito. Sim. Né? Do jeito da pessoa. Né? Que seja verdadeiro para a pessoa. Né? Não como eu acho para a minha vida, porque um dos embates é esse. Né? É você precisar mostrar para aquela pessoa aquilo que é dela. Né? Sim. Totalmente dela. Só dela. Nossa, e aí, é um projeto, né? É uma provocação para uma vida inteira, né? Sim. É uma provocação para a vida. É um propósito, né? Aberto. Sim. Então eu quero muito te dizer que eu estou me sentindo muito bem, muito aconchegada aqui te ouvindo. Mas eu acho que a gente precisava agradecer as pessoas que estão aqui. A Rose, a Sheila, a Neide, a Diana querida, Eliana Justo, professor Drayton, a Ana, a Tere dos Rincões. A Tere! Quanto tempo, Tere? Não sabia que você estava aí, Tere. A Tere dos Rincões dos Melões, a Daniel, a Gabriela, a Cláudia da Felicitar Consultoria, o pessoal do pós da FAG também, a Alda, Patrick, querido, nosso colega. Muito bom. A Cande, o Jardel. Grande Jardel. Isso. Jardel foi meu colega na faculdade. Torip, Diniz, e a todas essas, Paulo, a todas essas pessoas que nos deram essa honra enorme de estarem aqui conosco hoje e que ficam esperando, né, esses nossos encontros para ampliar um pouco mais a visão sobre tantas coisas. Sim. Que tu nos brindou hoje. Obrigado, pessoal. Obrigado. Com essa tarde que agora já se transformou numa noite, né? Que já estamos começando um período em que anoitece mais cedo. Sim. Eu te agradeço o convite também, estou muito feliz em estar colaborando com vocês, conversando. Acho que é sempre bom poder trocar, né,
muito importante, né? E isso acho que é o Muito. que todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa trocar. Isso. E para mim é uma alegria muito grande poder conversar contigo, que eu me sinto tão à vontade. Que bom. Sempre me senti muito à vontade, tu sabe muito bem disso. De Sim. ficar Eu te também sinto muita vontade. provocando ali naquele teu Contigo. conhecimento, né, para tu nos brindar com essas tuas palavras, que são sempre muito bem-vindas. Muito Que bom. agradecida. Muito Obrigado. agradecida. Obrigado, Lia.